tudo com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia Meu Deus! em 1 Reis. Estou feliz por ver alguns amigos, né? Davi é um jovem que já pregou aqui algumas vezes, tem pouco no vídeo, né? Sabe, o meu amigo está ali atrás que veio visitar hoje também. Muito tempo que a gente não se fala, né, irmão? Ô, glória! 1 Reis, capítulo 18. Vamos tentar aqui cumprir com aquilo que o nosso pastor nos orientou, que é não se estender, amém, irmãos? Sei que o pastor já, como ele bem falou, já usou bastante oportunidade, né? Quem achou, diga graças a Deus, tá bem? É 18 verso, eu vou estar lendo, irmão, a partir do verso 26. Eu vou ler alguns versos e logo após eu vou parar, amém? E diz assim a palavra do nosso Senhor: e tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-lhes. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizia: clamai com alta voz, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando ou que esteja com alguma coisa a fazer, ou que tente alguma viagem porventura, enfim, quem sabe dorme e despertará. Quero pular para o verso 34, que diz: enchei as águas, quatro cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez. E o fez a segunda vez, e disse: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego chegou até a água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Quando nós olhamos para a temática em qual o nosso pastor deu a esse culto, nós vamos ver que falar de adoração, muitas das vezes ela vai saltar logo em nossas mentes num momento como esse que nós acabamos de ter aqui, onde nós expressamos nossos louvores a Deus, né? E cantamos, elevamos alguns cânticos em direção ao seu trono, e muitas das vezes isso fica gravado em nossas mentes, nos nossos corações, como uma adoração a Deus. Não que não seja, né, de forma essa, nós apresentarmos essa adoração a Deus. Porém, ela não é a única e nem a mais importante, né, porque podemos muito bem estar adorando a Deus sem ter mesmo nenhum som de algum instrumento. Então, quando nós vamos olhar para a temática, nós vamos ver que ela é um pouco complexa naquilo que nos diz a nossa vida que nós levamos hoje, a forma como nós pensamos, de que maneira nós agradamos a Deus, de que maneira nós vamos nos comportar diante dele. Mas quando vai se falar não somente de adoração, fala também de altar, né? E quando nós vamos falar sobre altar, nós vamos ver a Bíblia nos ensinar algumas formas de altares. Altar no tempo da Bíblia, no tempo passado, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o altar ele só poderia ser de uma forma, né? Ele só poderia ser um altar físico. E a palavra de Deus ela vai dizer que o Senhor lhe orienta, né, os homens de Deus, em algumas passagens, que como eles deveriam manusear, né, esses altares, ou como eles deveriam levantar esses altares. A Bíblia vai nos orientar que, de certa forma, Deus, na maioria das vezes, os homens de Deus, eles levantavam um altar a Deus, baseado, né, usando pedras.
E uma das orientações que Deus dava aos homens de Deus era que não utilizasse nenhum tipo de ferramenta que fosse de ferro. Ou seja, de uma forma mais rápida possível, eles poderiam pegar as pedras e criar e levantar um altar ao Senhor. E quando nós vamos observar desde o início da escrita sagrada, nós vamos ver Deus levantando homens com o propósito de criar ou levantar, apresentar um altar ao Senhor. Isso vai ser desde Noé, quando Noé termina o dilúvio, Noé apresenta um altar ao Senhor. Nós vamos ver Abraão sacrificando o seu filho no altar, apresentando ao Senhor. Nós vamos ver Jacó levantando o altar ao Senhor. Nós vamos ver Josué levantando o altar ao Senhor. Nós vamos ver José levantando o altar. Nós vamos perceber Jó levantando o altar ao Senhor. Mas uma das coisas que vai me chamar a atenção nesse texto é de que, não quero me prender muito nele, mas é de que como nós muitas das vezes damos preferência ou agimos diante de uma ordenança de Deus. Porque as Sagradas Escrituras, elas estão aí para que nós possamos pesquisá-la e vivê-la. Então o texto que nós lemos vai dizer que existe agora um confronto entre o homem de Deus e aqueles que confessam a sua fé a outros deuses. E a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal, eles estão diante de Elias e Elias faz um acordo com ele, Quem conhece bem essa história vai sabendo o que eu estou falando. Elias vai fazer um trato com eles para que eles façam um altar, levante um altar, para que eles venham adorar ao seu Deus. Pois bem, o texto bíblico, eu não me retenho muito nele, ele vai dizer que quando Elias faz o trato, a Bíblia vai dizer que ele simplesmente pede para que eles preparem o bezerro, que eles levem ele ao altar. Coloque sobre a lenha. Mas a Bíblia não relata que tipo de trabalho esses profetas de Baal tiveram. Mas o que nos dá a entender é que quando nós vamos ler a Escritura, que eles fizeram isso de uma forma muito rápida, apesar que eles não eram somente um. Então a Bíblia vai dizer que da parte da manhã até o meio-dia, eles ficam clamando para que o seu Deus responda a eles perante aquele altar. E nós vamos ver nas Escrituras eles se rasgando, eles se furando, eles se cortando, eles questionando o porquê que o Deus dele não responde. E uma coisa interessante que eu vou perceber nessa leitura é que passado o tempo, ou seja, eles levaram praticamente 6 horas clamando sobre o altar a um Deus desconhecido. Meu Deus! Mas a Bíblia vai dizer que, com detalhe, Elias passa mais ou menos 6 horas restaurando o altar. Uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, quando nós corremos para criar um altar para o Senhor, nós vamos ficar gritando muito tempo para ter uma resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que Elias, ele dá ordem para que as pessoas venham trazer água, venham ajudá-lo a montar o altar. E quando nós vamos pesquisar um pouco sobre o local onde que o altar estava sendo refeito e da onde eles traziam aquela água que Elias estava pedindo, ou seja, que foi por 3 vezes, o lugar era um pouco distante, não tinha como Elias preparar o altar em pouco tempo. Isso me dá base para dizer que quando nós cativamos, quando nós preparamos com carinho, quando nós nos esmerilhamos, quando nós verdadeiramente nos dedicamos a preparar um lugar onde vai ser a habitação do nosso Deus para conosco, nós vamos clamar muito menos tempo. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que Elias ele só clama ao Senhor e o fogo desce lá. Então aqui eu quero fechar a minha parte dentro desse texto dizendo que quando nós nos dedicamos em uma coisa que Deus nos orientou a fazer,
e que nós guardamos ela no nosso coração e que nós queremos verdadeiramente praticá-la, Deus, Ele nos responde, Ele nos honra. Eu creio. Não importa o tempo que nós vamos levar, mas sim de que maneira nós vamos nos relacionar com Ele. Então, o altar do Senhor, a Bíblia vai dizer que alguns homens de Deus, eles tiveram seus momentos com Deus. Eles prepararam o seu altar físico. Quando nós vamos ver a história de Jó, e todos conhecem, né? Eu estava até vendo esses dias com a minha esposa, nós pegamos aí a parte fictícia, né? Mas do pouco, né, de que eles retratavam a história de Jó, né? E lendo um pouco diferente, né? Nós vamos ver que Jó era alguém que ele construiu um altar e ele tinha hábito de manhã ir lá oferecer sacrifício. E nós estamos falando de um tempo em que as escrituras sagradas elas orientavam as pessoas a construírem um altar de adoração. Mas uma das coisas que quando nós vamos nos aprender no Antigo Testamento é que eles só tinham esta maneira, eles só viviam desta maneira, desse modo de estar mais perto de Deus. Porque quando nós vamos ler a temática do nosso culto é erguendo um altar, e erguendo fala de levantar, fala de elevar o nível. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele levantava o altar e ele queimava, né? Ele sacrificava pelos seus filhos. E quando nós vamos ver a Bíblia dando seguimento na sua história, a Bíblia vai dizer que Arão foi um dos homens, né, que teve uma incumbência de estar diante de um altar muito poderoso, onde ele tinha a habilidade de toda manhã colocar lenha naquele altar para que o fogo não se apagasse. Porque todos os dias tinha que ser feito sacrifício de expiação de pecado sobre a vida do povo. Então nós temos uma forma de pensar nos dias de hoje de que altar é algo, levando para o Antigo Testamento, é algo que eu tenho que criar e deixar lá, para que de vez em quando eu venha visitar aquele lugar. Mas quando nós vamos olhar a Escritura Sagrada no Novo Testamento, nós não vamos ver nenhum homem de Deus levantando o altar para o Senhor. Nós não vamos ver nenhum homem de Deus, né, levantando, criando altares, né, ainda que seja com tempo, com sacrifício, né? Mas o texto vai nos chamar a atenção é de quando aquela mulher samaritana, ela vai conversar com o nosso Senhor Jesus, está lá em João 4, a partir do verso 23, que a Bíblia vai relatar que ela indaga ao nosso Senhor, dizendo, né, que os pais dela já adoravam ao nosso Deus em Jerusalém. E o nosso Senhor vai dizer para ela que não só em Jerusalém, e ela vai continuar a indagar o nosso Senhor com uma conversa de que vós dizem, eu quero ler o texto. Louvado seja o texto vai dizer assim, ó. E disse-lhe Jesus, louvado seja o Senhor. Crer que a hora vem em que nem este momento, nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Louvado vós adorai, seja porque não sabeis, vós adorai, porque não, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Está na hora da gente entender que a adoração, o altar de adoração, não é algo que eu crio no passado e que eu visito de vez em quando. O ato de eu levantar o altar de adoração não vai fazer com que as coisas facilitam para mim, ou que seja o fim de alguma coisa, mas vai ser o meio, o caminho para que o propósito se cumpra ou se inicia, ou seja, uma vida de oração, uma
vida de busca, uma vida de retidão, uma vida de deixar para trás aquilo que te prendeu no mundo, uma vida de relacionamento com Deus. Glória. Porque hoje em dia nós pensamos muito bem que a verdadeira adoração, a verdadeira intimidade com Deus está quando eu entro daquelas portas para dentro e de quando eu dobro meu joelho, ou de quando eu tenho alguma oportunidade, seja ela de estar no altar ou seja ela de estar sentado. Mas quando eu levanto as minhas mãos e eu começo a adorar a Deus, isso simplesmente é um momento em que você está dentro do culto, mas existe um momento em que você vai sair daquela porta para fora, e esses momentos em que você levantou a mão, em que você ergueu a sua voz, não vai te livrar daquilo que te espera lá fora. A verdadeira adoração, a criação de um relacionamento com Deus, ele não está baseado em algo físico, mas hoje em dia, a verdadeira adoração, ela está dentro do meu coração, ela está na minha intimidade, na mente a qual eu penso no meu Deus. Quando eu me desfaço dessas coisas que o tempo vai tentar me prender, eu sigo para frente, eu olho para aquele o alvo que é o meu consumador, que é Cristo Jesus, e eu coloco, gero no meu coração o desejo de estar perto dele todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, em todos os momentos. Mas presbítero, será que é possível? Claro que é. O Senhor, ele não vai nos impedir de nós termos uma vida neste mundo. O Senhor não vai nos impedir de ter uma vida profissional. O Senhor não vai nos impedir de ter uma vida, viver uma vida sentimental. Mas o Senhor, ele vai esperar que eu e você levantemos um altar todos os dias para a sua adoração. Existe um momento em nossas vidas em que nós queremos muitos agarrar naquilo que nós vivemos. Existe um momento em nossas vidas que nós olhamos para aquilo que o Senhor nos apresenta e nós questionamos a Ele: Senhor, faz um tempo lá atrás eu vivi isso contigo. E por que agora eu estou vivendo isso? É porque aquele lugar que você criou não foi um lugar de adoração, e sim um lugar de visitação. A visitação ao Senhor eu faço quando eu entro por dentro dessas portas. Eu visito o templo, eu cumpro aqui um período de horas e eu saio, crendo que a minha vida aqui ela foi útil, porque eu louvei, eu agradeci o nome dele. Mas isso não vai me dar base, isso não vai me dar solidez para que eu de fato venha ter uma vida constante em Deus. Porque o que vai de fato me fazer saber se eu adoro a Deus ou se eu estou simplesmente só tendo uma comunhão de vez em quando com Ele, é o fato de eu ter uma vida reta, é o fato de quando eu sair daquelas portas, as pessoas olharem para mim e falarem assim: eu quero ser como Ele, eu quero ter esse relacionamento que ela tem. Aleluia! Porque muitas das vezes nós estamos nos apegando a alguns momentos de culto ou alguns momentos de alegria no Senhor, e estamos fazendo disso o nosso quarto de adoração. Esse momento não vai nos levar para onde o Senhor quer. Esses momentos eles não vão nos garantir que nós vamos chegar aonde o Senhor determinou. Esses momentos eles não vão dar-nos base para que nós venhamos permanecer fiel a Ele, ou diante da caminhada que Ele já nos apresentou. Mas quando eu entendo que a minha retidão das coisas desse século, e começo a entender que a minha busca por Ele não pode ser momentânea, aí sim eu estou entendendo o que é verdadeiramente elevar o nível diante daquele que pode tudo sobre a minha vida. Nós hoje estamos tendo muito mais e esperamos muito mais em nossos cônjuges, em nossos líderes, em algum irmão que a gente vê Deus na vida dele,
do que no diálogo com Deus. Nós estamos muito mais baseados em alguma coisa que pode acontecer na minha vida, pelaquilo que eu vejo acontecer na vida dos outros. Ei, Deus não vai trabalhar na sua vida da mesma forma que trabalha na minha. Deus não vai operar, Deus não vai falar, Deus não vai estar contigo da mesma forma que está comigo. Porque quem busca relacionamento sou eu com Deus. E se eu não entendo o que de fato é eu criar hábito de adorar a Deus, eu estou dizendo adorar a Deus, eu não estou dizendo cantar louvores a Deus. Porque cantar louvores a Deus nós cantamos, quando estamos até no banheiro. Nós cantamos, hoje eu estava ouvindo minha esposa cantar no quintal de casa. Mas quando nós entramos para dentro da porta do nosso quarto, quando nós dobramos o nosso joelho, ou quando nós estamos diante do nosso trabalho, diante de um desafio, nós paramos por algum momento e elevamos o nosso pensamento, aí sim eu estou elevando o nível. É porque é em momentos confusos, é em momentos conturbados que Deus vai nos provar se verdadeiramente nós temos compromisso ou aliança com Ele, se nós temos intimidade ou não com Ele. Existem pessoas que diante de uma grande adversidade, ela perde a cabeça, ela se mata, ela começa a pedir ajuda a pessoas que ela nem conhece. Mas quando ela entende que o socorro dela bem presente é o Todo-Poderoso, é sinal de que verdadeiramente ela criou um altar de relacionamento com Deus. Independente se Deus vai me responder ou não. Porque quando nós vamos ver a história de Jó, nós vamos ver que mesmo Jó, tendo trabalho, tendo o prazer de ir adorar a Deus para a vida dos seus filhos, nós vamos ver que Deus não responde a Jó. Nós vamos ver que a história de Jó não é uma história que nenhum de nós aqui queria viver. Quando nós vamos olhar para alguma história de algum homem de Deus, né, que se despediram, né, que se desfez da sua vida para se dedicar a vida a um relacionamento com Deus, nós vamos ver que a vida desses homens, nos dias de hoje, elas não são espelho para nós. Porque nós estamos acostumados com um tipo de adoração, com um tipo de convívio com Deus passageiro. Aquilo que hoje eu entrego, amanhã eu não sei se vou poder entregar. Aquilo que hoje eu recebo, mas eu não sei se amanhã eu vou ter. Aquilo que hoje eu entendo, mas amanhã está confuso novamente. Isso não é sinal de relacionamento de alguém que tem vida no altar e adoração com Deus. Isso é sinal de alguém que não tem compromisso nenhum com Deus. Mas quando verdadeiramente eu entendo que estar diante de Deus e de um compromisso que é zelar pela intimidade que Ele nos reserva. Graças a Deus. Deus, Ele é fiel para se levantar. Deus, Ele é fiel para nos honrar. Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas sobre nossas vidas. Meu Deus. Quando eu entendo que a minha adoração a Deus é independente daquilo que Ele pode me propor ou não, eu vou entender que de fato eu estou no caminho certo. Quando eu entender que se ainda que eu clame a Deus, ainda que eu construa um local de intimidade, seja ele físico, porque hoje a nossa adoração, o nosso altar, ele pode ser físico, um momento como esse, mas ele também pode ser algo que eu posso ter no meu coração, na minha mente, algo que eu posso levar aonde quer que eu vá. Existem pessoas que, como essa mulher do texto, ela vai dizer, somente lá nos montes de Jerusalém. E o Senhor Jesus vai dizer assim, não, filha, só lá não, o véu se rasgou. Você tem comunhão comigo agora todos os dias. Quando eu entendo que não é a igreja, o local de culto que vai me fazer estar em perfeita harmonia com Deus, e eu sim entendo que aonde eu estiver, com o meu coração elevando o meu espírito,
relacionamento entre eu e o Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele tem hábito, irmão, de fazer isso conosco, de nos deixarmos livre à vontade para fazermos aquilo que bem nós queremos fazer. Ou não, as suas orientações, elas estão bem explícitas. E elas têm sido nos ensinadas e têm sido passadas, como vai dizer a Bíblia, né? De geração em geração. Mas poucos de nós ainda tomou posse dessa verdadeira palavra e ainda se coloca no seu coração e acusa com ferro e fogo. Porque viver as coisas de Deus não é para nós dos mundos do dia de hoje. Porque hoje está sendo pregado um evangelho de facilidade, um evangelho onde nós podemos estar com Deus em qualquer momento. Dentro do bar eu posso estar com Deus. Assim diz algumas pessoas. Mas o evangelho verdadeiro, genuíno, não é aquele que é onde eu carrego meu Deus para qualquer lugar, mas sim para um lugar secreto, um lugar de intimidade, um lugar só onde Ele conhece, um lugar só onde para Ele eu revelo, um lugar só para onde para Ele eu me abro, um lugar só para onde Ele eu me exponho. Porque nós temos muita dificuldade de nos expor hoje. O que vão dizer, o que vão pensar. Ei, irmão, o que vão dizer, o que vão pensar, eu não sei. Eu só sei que se você se abrir diante do Todo-Poderoso, se revelar para Ele, achando que verdadeiramente Ele era aquele que vai resolver todas as suas questões, Ele não vai te desamparar. O texto que nós lemos vai falar de um grupo de homens que corriqueiramente elevaram um pensamento. Que pensamento é esse? Vamos levantar um altar e vamos adorar o nosso Deus. O texto não vai dizer que eles se esvelharam para fazer aquilo. O texto não vai dizer que eles estudaram para levantar aquele altar. Mas quando nós vamos ver a vida do homem de Deus, que nos ensina nos dias de hoje, que não é de qualquer maneira que nós vamos atrair a presença de Deus. Eu quero crer que quando Deus responde Elias com fogo, eu quero crer que o coração daquele profeta se rasga. Eu quero crer, quero conjecturar que ele cai no chão e ele começa a louvar, a entregar uma verdadeira adoração a Deus, porque ele entendeu que não é de qualquer maneira que tem que se apresentar a esse Deus que é todo poderoso. O Deus que ele pregava, o Deus que ele falava, é o mesmo Deus que eu e você servimos no dia de hoje, falamos no dia de hoje, ensinamos no dia de hoje, e que muitas vezes nós ainda assim não damos valor. E uma vida muito diferente da nossa, uma vida muito difícil do que a nossa. Os textos bíblicos, eles vão nos apresentar homens e mulheres de Deus que valorizaram esse momento com Deus. Eles não desperdiçaram tempo nem a oportunidade de estar com esse Deus. O texto vão dizer que existem homens e mulheres que na primeira oportunidade de estar com Deus, eles não mediram o esforço. Meu Pai. E muitos de nós, irmãos, estamos nos afastando daquilo que é o sentido da verdadeira adoração. A adoração a Deus vai muito além daquilo que eu e você ouvimos pelo rádio. A adoração, a verdadeira adoração a Deus, ela está muito além de que subir aqui no altar e pregar a sua palavra. A verdadeira adoração a Deus está com Deus. Eu entendo que não é eu, mas sim é Ele, que não é por mim, mas sim por Ele, que não sou eu que faço, mas é Ele que faz através da minha vida. A adoração a Deus, irmãos, ela vai muito além de nós abrirmos a tua palavra e lermos alguns versos que marcam as nossas vidas.
Sim, existem versos bíblicos que nos orientam, que marcam nossas vidas com o ensinamento, mas a verdadeira adoração a Deus é aquele ensinamento que sai através desse livro. Ele atravessa uma barreira, ele entra sobre a minha vida de tal maneira a impactar com que verdadeiramente eu venha mudar o meu relacionamento com Ele. Não há mais tempo a perder, não cabe mais a mim nem a você espaço para que nós venhamos mediar esse Deus. Amém. Para que nós venhamos estar com um pensamento em Deus e um pensamento nas coisas desse mundo. Deus é Espírito, Deus é amor, mas Deus também, Ele é fogo consumidor. Uma vez em que nós deixamos de lado as coisas de Deus e relacionamento com Ele para prevalecer sobre a nossa vida terrena, Deus, Ele vai nos deixar na mão. Deus não vai fazer mais, não vai ter mais comunhão comigo nem contigo. Mas uma vez que eu e você entendemos que abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dele, deixar de lado tudo aquilo que um dia entristeceu o coração do nosso Deus e dedicarmos a nossa vida, o nosso momento em criarmos verdadeiramente o ambiente de intimidade com Ele. Deus espera de mim e de você mais do que louvores cantados para Ele. Deus espera mais de mim e de você do que elaborarmos um culto para falarmos de adoração, sem muitas das vezes nós vivermos ela. Deus espera de mim e de você que de fato a ficha caia e nós entendemos que nós precisamos estarmos alinhados com Ele, que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dele, deixarmos que momentos mundanos atrapalham momentos em que Deus poderia estar sendo glorificado em nossas vidas. Deus está, como diz o texto, à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Queria convidar a igreja a se colocasse de pé, porque Jesus vai dizer que o tempo é chegado, e o tempo chegou, e Deus agora Ele está à procura desses homens, dessas mulheres, que agora não mais procura lugares físicos para o adorar, mas que aonde ela vá, o seu pensamento esteja em retidão, em elevação, em adoração a Ele. Porque Deus, irmãos, agora Ele está em todos os lugares, como a Bíblia nos orienta. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é Espírito. E eu posso carregar Ele para onde quer que eu vá. Eu só tenho que prestar muita atenção para onde eu levo esse Deus. Porque às vezes eu vou em alguns lugares querendo levar esse Deus, e eu entristeço o coração do meu Deus. Existe momento, existem lugares em que nós estamos indo. Existem lugares que a nossa mente, o nosso coração e as nossas pernas estão nos levando, que estão entristecendo a Deus. E que está fazendo com que todo o esforço, todo o investimento feito por Ele não tenha valido a pena. O momento de adorar a Deus é aquele que, quando eu entendo de que sem a sua presença eu não sou nada, sem a sua presença eu não posso nada. Quem eu era sem essa presença,
quem você era sem essa presença. Mas quando eu abro uma porta e digo, Senhor, pode entrar. Faça morada, Senhor. Habita dentro de mim, Espírito Santo. Quando eu entendo que eu sou tão dependente dele, o poderio dele, a glória dele, a majestade dele, ela se manifestará não só ao meu favor, mas quando eu me agarro a esta presença e eu permito que dessa minha adoração, desse meu relacionamento contínuo e constante, Deus fará coisas novas na minha vida. Deus fará coisas novas através da minha vida. Deus não está mais preocupado se eu quero de fato entender os seus propósitos na minha vida. Deus está preocupado se eu aceito os propósitos dele. Quando eu entendo e permito que estar com Deus todos os dias da minha vida, dedicar o tempo para Ele todos os dias da minha vida, eu entendo que eu estou elevando o nível de adoração. Eu agora não vou somente chegar no horário marcado e eu vou cantar. Eu agora não vou somente chegar no horário determinado do culto e vou pregar. Mas eu entendo que quando eu abro espaço para Deus trabalhar essas mudanças na minha vida, eu entendo que uma grande transformação ela vai acontecer. E o meu momento de estar com Deus, ele vai ser único. Aleluia! Não vai haver mais interrupção. Glória! Não vai ser uma coisa que eu vou fazer de vez em quando. Não vai ser algo em que eu vou ficar prisioneiro só de algum lugar. Ei, Deus está te dando na noite desse dia uma oportunidade de você estar com Ele em todos os momentos da sua vida. Adorar a Deus vai além de tocar um instrumento. Adorar a Deus vai além de chorarmos diante da sua presença. Mas ter um momento com Deus. Esse é o verdadeiro altar que o Senhor nos permite criar. Chegamos de estarmos com uma vida corriqueira diante de Deus. A lição dos profetas é essa para mim e para a sua vida. Não tentar montar um ambiente de intimidade com Deus com pressa. É cultivando Cristo. É todo dia você ir ali plantando uma semente. É todo dia você visitando o seu lugar de intimidade. E semeando, semeando, semeando. O trabalho que o profeta Elias fez foi esse, de nos ensinar. É de que nós temos que valorizar o nosso tempo com Deus. Uma coisa eu falei, eu vou repetir. Quando nós paramos para dedicarmos, levar os nossos pensamentos de um momento como esse, criar não aqui na igreja, mas criar aqui
e criar aqui um verdadeiro altar. Deus, Ele vai estar comigo e contigo aonde quer que nós formos. E aí não vai haver mais espaço para pecado. Aí não vai haver mais desculpa para dar leitura. Aí não vai haver mais interrupção na nossa busca constante. Aí não vai haver mais dilema de uma vida que nós levamos na correria. Mas quando eu entender que esse altar, ele não está lá como aquela mulher pensava. O Senhor disse que esse altar agora ele está aqui. Porque o Senhor ele está à procura daqueles que entenderam. Que entenderam que esse altar, que o nosso Senhor Jesus disse para essa mulher que era chegado, quem entendeu desse altar sobre a sua vida, deu glória a Deus, manifesta essa intimidade que Ele está permitindo que você crie com Ele. Talvez você até já tenha, assim como já tinha e visitava. Deus está te dando na noite desse dia um novo direcionamento. É constante, é elevando, aumentando o nível de busca, de intimidade e de adoração. Adoração com cânticos eu recebo, mas a adoração da humilhação, essa sim impacta o coração do nosso Deus, e assim Ele vai respondendo todas as nossas, tudo aquilo que nós levamos para Ele. Ele não vai deixar-nos dispersos, porque agora eu e você criamos um momento com Ele, e não vamos mais abrir mão desse momento. Não vamos dar espaço para que as coisas desse mundo nos prejudiquem nesse altar, nessa adoração. Mas que verdadeiramente nós possamos entender que o fato do Senhor nos chamar a atenção, não somente com dano da temática, mas nos fazendo entrar por dentro dessas portas e fazendo reconhecer que uma verdadeira adoração, ela move a mão de Deus, e ela não só move a mão de Deus a nosso favor, ela move a mão de Deus na vida do meu próximo, na vida do vizinho, na vida dos meus familiares, na vida da minha nação. Quem crê que o Senhor, através da sua comunhão com Ele, da sua adoração com Ele, Ele pode mudar vidas. Quem crê que o Senhor pode fazer através da sua comunhão, adoração com Ele, Deus pode mudar quadro da sua família, Deus pode salvar, Deus pode libertar a tua casa, Deus pode libertar a tua comunidade, Deus pode agir a favor da sua nação. A Bíblia vai dizer que o Senhor busca apenas um. Não precisa sermos todos, mas se um de nós aqui nessa noite entendemos que de fato é esse momento com Ele, a Bíblia diz que o Senhor Ele opera através dessa pessoa. E nós queremos pedir que através dessa nossa adoração as pessoas desse lugar possam ser alcançadas. E aonde quer que você for, Deus usará a sua vida, Deus honrará a sua intimidade com Ele para trabalhar na vida de outros. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Celebre a Deus mais forte que as suas palmas, meu irmão. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar. Aleluia! Feche os seus olhos. Você entendeu que o altar do passado era de pedra, mas agora o altar é o seu coração. E você aprendeu
que se o altar é o seu coração, você precisa viver uma vida de adoração. Onde você colocar a planta de seus pés, o Senhor estará com você. Então leve a sério a tua vida de adorador ao Senhor. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, os profetas de Baal e Acera, eles adoravam a outros deuses, Senhor. Mas Elias nos ensina a erguer um altar de adoração ao Senhor. Governa a nossa vida, como Elias deixou claro, através daquelas 12 pedras, através daqueles 12 baldes de água. Governa a nossa vida. Senhor, toma esta obra aqui em Santíssimo nas tuas mãos. Toma as igrejas aqui de Santíssimo nas tuas mãos. Senhor, traz avivamento. Traz avivamento. Não avivamento que nos fará pular e saltar e continuar vivendo uma mesmice, mas um avivamento que nos levará a priorizar aquilo que tu mais prioriza, que são almas. Diga assim comigo: meu Deus, ajuda-me a ganhar almas. Remove toda a esterilidade da minha vida, porque eu quero aprender a valorizar o que tu mais valoriza. Você pode mais uma vez celebrar o Senhor com as suas palmas. Vamos para casa. Aleluia.